E ele chegou e falou, cara, tem a cara de vocês, né? Eu falei, pô, tem que ir lá, obrigação minha lá conhecer o cara. Meu pai falou, vai lá, depois você me fala, né? Tipo, eu falei, não, pode deixar. Aí fui lá, fui eu e a Laura, fomos num sábado, olhei aquele prédio assim e falei, nossa, cara, que louco isso aqui, imagina, olha o lugar onde fica. Caraca, olha isso. Aí, ó, ali vai ser um banco, aqui vai ser a regional do outro banco, e o posto aqui tá sendo arrendado por uma empresa tal. Falei, caraca, isso aqui vai virar McDonald's. Atrás do McDonald's. Atrás do McDonald's. Quem come no McDonald's do lado do Burger King. Eu falei, poxa, cara, isso aqui é o lugar, eu pensei, né? Mas olhei o prédio, um prédio muito bonito. Falei, não é pra mim, né, cara? Não é pro meu bico isso aqui, não. Você pensou isso? Pensei isso. Sendo honesto, cara. Não tem porque, né? Não, eu acho legal isso, porque... Às vezes eu falo assim, cara, não sou eu, é Deus. Então não sou eu, não tenho por que me vangloriar de nada. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E é com muita alegria que eu trouxe aqui o nosso convidado de hoje, que eu fiz um convite para ele com muita alegria aceitou. E a gente tem o interesse de conhecer um pouco a história da empresa dele, um pouco da história que na verdade é o pai dele que começou a empresa, né? E a história dele também, junto com o pai, trabalhar com o pai. E ele é publicitário e marketing, né? Formado em publicitário e marketing, e é empresário, dono do restaurante Tarja Verde. Hoje eu estou aqui com o Caetano Garcia Leles. Caetano, muito obrigado pela sua presença, cara. Seja bem-vindo ao Metamorfose, viu? Que isso, Marcelo. Eu tenho que te agradecer. Eu acompanho seu programa aqui, seu podcast, já alguns episódios, né? A gente está sempre ligado. É uma honra, um prazer. Muito obrigado pelo convite. A honra é toda nossa. Deixa eu te perguntar, eu vi aqui que você é formado em publicidade e marketing. Qual que é a diferença, publicidade e marketing? E esse é o momento dos nossos parceiros, as empresas que apoiam o nosso programa. Eu quero agradecer ao Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2, daqui da cidade de Miguelópolis, o nosso amigo Aidan. Um grande abraço a todo o pessoal do Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2. Agradecer ao Grupo Ao Barulho, na pessoa do Denir Barulho e todo o pessoal da diretoria lá. Um grande abraço a todo o pessoal do Grupo Ao Barulho. Agradecer também ao Araque Suplementos, né? Do nosso amigo Rogério Araque, que distribui também a Venom Labs, grande marca de suplementos, que inclusive a creatina é 100% creatina aí, um ótimo produto aí que eu próprio consumo. Um grande abraço, Rogério Araque e todo o pessoal do Araque Suplementos. Mandar um abraço também para a Granja Progresso, do meu amigo e primo Múcio Miguel Júnior. Juninho, muito obrigado pelo apoio ao nosso programa aqui, tá bom? Um grande abraço a todos os colaboradores da Granja Progresso. E agradecer também a Vivimar Alimentos. Muito obrigado a todo o pessoal da Vivimar Alimentos por apoiar o nosso programa. Como eu formei já há alguns anos, quando eu fiz primeiro era publicidade e propaganda, né? Na verdade tem várias nomenclaturas. Eu acho que é uma evolução, né? O marketing está dentro da publicidade e propaganda e eu acho que talvez vice-versa. Não sou um expert assim, para falar na parte de conceito, mas o fato é que eu fiz primeiro publicidade e propaganda, que tinha um foco bastante em comunicação. Na verdade, o curso se chama Comunicação Social com habilitação em publicidade e propaganda. E o marketing, eu acho que como uma sequência natural do curso, uma evolução assim do mercado, assim, que eu fui fazer também depois em Ribeirão Preto, para também ser uma profissão complementar, assim. Mas o que te levou a fazer propaganda, publicidade e propaganda aqui? Você tinha vontade de ser jornalista, não? Marcelo, eu lembro que eu estava no Ouro Branco, cara, e aí nós tivemos um evento lá com o pessoal para saber uma orientação vocacional, para qual tipo de profissão que cada um se identificaria. E aí, desde desse primeiro evento lá no seu João Maurício, quando eu vi sobre publicidade, eu me identifiquei imediatamente. Sobre propaganda ser criativa, aquela coisa do criativo, né? E hoje eu entendo por que eu me identifiquei, né? Porque a minha personalidade, o meu perfil comportamental está muito ligado a uma ala que é muita comunicação, criatividade. Então, acho que a gente já tem uma predisposição a se identificar com certas áreas
Então foi imediato e depois ainda fomos na Unesp com a escola para confirmar essa vocação e lá também só ratifiquei Bateu a mesma desejo. coisa. Exatamente. E aí fui fazer aos 17 anos publicidade e propaganda e foi. 17 anos, cara? Eu saí de Guaíra com 17 anos, fui morar em Piracicaba, fazer publicidade e propaganda. E, na verdade, fui mais fazer churrasco que qualquer outra coisa. Como que foi essa metamorfose de sair da cidade do interior de Guaíra ali? Acredito eu que você vivia assim, com seu pai e com sua mãe? Vivia com meus Era pais. assim, né? Sim. Não tinha muita preocupação. E vai para uma cidade, Piracicaba, você foi? Piracicaba. É muito legal porque eu tenho um irmão mais velho e ele sempre foi mais sério, um cara mais responsável, vamos dizer assim. Uhum. E logo que ele fez o terceiro colegial, ele foi fazer veterinária. E meus pais falavam assim, seu irmão tá indo, mas você não vai não. Sua cabeça ainda não tá boa para sair de casa, não. E eu pensava, quer ver que eu não vou? Quero ver eu não ir, né? E aí fiz o vestibular, mas meu pai também quis que eu fizesse cursinho em Ribeirão, aqueles vestibulinho para cursinho, para fazer cursinho, né? Eu acabei que fiz também. E quando eu passei em Piracicaba, a gente foi lá a gente fez a matrícula para poder pensar a respeito, né? E aí meu pai falou, não, vamos refletir se você vai sair ou não. E quando a gente volta para cancelar a matrícula em Piracicaba... Mas porque seu pai que ficou meio... Meu pai falou, eu era muito novo, eu tinha recém feito 17 anos e... Nossa, muito novo mesmo, né, cara? Eu era muito baderneiro, assim, Também. aquele moleque baderneiro. Na época, era ônibus, era longe. Tinha que pegar 2 ônibus, dava umas 7, 8 horas de ônibus. Nossa. E aí fui para fazer o cancelamento da matrícula. E eu tinha feito vestibular em Lins, no outro campus da faculdade. Então eu não tinha conhecido o campus onde eu estudei mesmo, né? Uhum. Quando eu fui cancelar, chegou na secretaria, nós falamos que viemos cancelar, o cara falou, vocês não querem conhecer o campus? Aí meu pai ficou sem graça, falou, vamos. Daí a mulher foi explicar que o laboratório de comunicação era super high-tech, o maior da América Latina, e acabou convencendo meu pai. Ele falou assim, você vai ficar, mas você vai ter que trabalhar. Eu falei, não, tá ótimo. Não. Mas trabalhar, no caso, é arrumar um serviço lá. Tinha que arrumar um serviço, porque o curso era à noite. Eu falei, claro. Seu pai tava com medo de você ficar meio à toa. Tipo assim, que 17 anos. 17 anos. Rapaz, Mas aí acabei ficando em Piracicaba. Eu lembro que assim, eu fui para cancelar, fiquei lá, ele voltou. Nós fomos no shopping, comprou umas 3 cuecas, umas 2 camisetas. E eu fiquei ali, arrumei uma república no mural da faculdade. E eu falo que dali para frente que minha vida realmente começou, né, a me forjar mesmo ali, porque eu tive que me preocupar com tudo que eu fazia, né, tinha que ir de ônibus no começo para a faculdade, pegava busão, a faculdade ficava longe da cidade, morar com pessoas que eu nunca vi. E aí fui fazendo amizade, fui conhecendo, graças a Deus, pessoas maravilhosas entraram na minha vida, são meus irmãos da época de faculdade até hoje. Mantém contato? Muito contato. Que legal, absurdo. Cara. Caetano, você falou um negócio que é verdade, cara. Eu percebo que, dependendo da idade da pessoa, ela passando por uns momentos que ela é obrigada a forjar ela ali na dificuldade mesmo, porque ali não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, não é? Foi isso aí. Você percebeu que isso aí até hoje te trouxe um benefício? Sim. Te formou uma base de homem, vamos dizer assim? Não tinha internet, eu não tinha telefone, não tinha cartão de crédito, não tinha cartão, não tinha nada. Meu pai deixou um dinheiro comigo. Chegou pro rapaz lá que era mais velho e falou assim, se por acaso meu filho precisar de dinheiro, você pode arrumar, eu deposito para você? O cara falou, não, pode ir com... Não tinha esses recursos fáceis não de Pix, tinha, né, cara? não Pensa tinha. bem. Não, hoje eu falo, é muito mais fácil. Na época, assim, era meio que você tinha que se virar. E foi muito bom, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você acha que isso aí te mudou um pouco a personalidade, igual você falou que gostava? Te mudou alguma coisa nisso? Nesse sentido, não. Na verdade, potencializou. Então, fui um cara sempre... de amizade, um cara de relacionamento. Então eu me apeguei muito à amizade. Fui morar em República, os caras da República viraram irmãos, a família dos caras da República viraram a minha família. Legal. Então, assim, eles, como eu ficava longe da minha cidade, eles me tinham como irmão. E a família deles me tratavam como filho, assim, os pais deles me tratavam como filho. Então eu falo que tinha um monte de pai e mãe na região ali. Uma hora ia para Campinas, outra hora ia para... sei lá, cada cidade de cada um ali na região, e passava o final de semana, e viajava para casa deles, Mogi Mirim. Que legal, cara. E foi muito bom. E aí, como que lá você começou a trabalhar, não?
Você atendeu o pedido do pai ou não deu? A gente foi empurrando com a barriga, um pouquinho, mas trabalhei, fui trabalhar de vendedor em shopping. Ah, é? Fui fazer um pouco de tudo. Mas assim, na época a cabeça era fraca demais e eu trabalhava, ganhava um dinheiro, saía fora, Não firmava. Não firmava. Eu, tipo, chegava o carnaval, eu dava um jeito de sair fora do trabalho, porque eu queria viajar com meu irmão, meus amigos, mas assim, deu pro gasto. Não, tá bom demais. Aprendi muito. E a Tarja Verde, cara, ela tem quantos anos na empresa? Nós estamos fazendo agora 15 anos esse ano. O conceito da Tarja Verde, qual que é, o Caetano? Que a gente vê que ela é muito, vamos dizer assim, é muito claro e objetivo, né? Sim. O que ela, em termos de... É um restaurante. Ela acabou se tornando um restaurante, mas originalmente ela nasce como um empório de alimentos naturais. Meu pai tinha feito nutrição depois de 50 anos. Sério? Quando ele, a família dele, meu avô, arrenda a roça que ele trabalhava. E aí ele deu uma injuriada e falou: "Que eu vou estudar". Foi estudar o que era uma paixão dele, assim, e foi fazer o que ele gostava, conseguiu o coração dele. Na época foi assim bem difícil para nós, porque você tem ali uma estrutura familiar e de repente aconteceram várias intercorrências e acabou levando meu pai para a faculdade, né? De um lado a gente ficava tranquilo porque ele estava com um objetivo ali, a gente via que ele era um aluno super dedicado, né? A gente só ouvia professores, colegas de faculdade falando que ele... A gente via o empenho, ele sempre estava ali estudando. Então ele focou numa fase difícil da vida dele no estudo. Então para ele foi muito bom. E disso aí nasce a Tarja Verde, porque depois ele volta para Guaíra, fez especialização em nutrição clínica, tentou montar um consultório ali, uma clínica de nutrição. Em Guaíra. Inclusive em frente onde foi depois... viria a ser a Tarja Verde, a primeira Tarja Verde, que é ali na Avenida 13 mesmo, mas mais para baixo um pouquinho. E depois ele montou a loja, uma loja de temperos, chás, ele sempre foi ligado em chás. Meu pai, ele sempre acreditava assim, você tá com alguma coisa, você precisa se alimentar disso ou daquilo. Então ele sempre buscou o remédio formas no naturais, alimento. de forma natural também. Isso era muito dele. Então a essência do Tarja Verde é a essência do meu pai de acreditar nisso. E então é um conceito dele, ele não criou, não. Não, ele é dele. Manifestou isso no negócio. Ele expressou aquilo que ele acreditava na vida dele, né? Que ele realmente acreditava que o alimento... Ele acredita muito, e eu também, que o alimento pode prevenir principalmente, mas ele pode ser um remédio, né? E aí nasce a loja, aí naturalmente também teve muita dificuldade na loja, porque é uma cidade pequena, um negócio que começou com poucos recursos, sempre tudo muito limitado, né? E com a ajuda dos meus avós, na época, inclusive, ali aos trancos e barrancos, foi evoluindo. E um belo dia ele falou, mudei de endereço, e quando eu chego em Guaíra, eu estava morando no Rio. Qual Rio? Estava morando em Resende, na verdade, no Rio de Janeiro, mas em Resende. Você estava fazendo o que lá? Eu trabalhava numa rede de odontologia. E aí eu vim para visitar minha família e fui lá conhecer o novo endereço. Rapaz, a hora que eu entrei naquela loja, eu fiquei apaixonado. É a que está lá hoje? É a que está lá hoje. Imagina aquela loja zerinho, novinho, em folha. Hoje ela é o top. Mas na época eu tava a coisa mais linda do mundo. E eu fiquei impressionado. E aí eu falei, poxa, cara, como assim? Ele não avisou nem que tava nesse pega aí todo. Achei que ele estava mudando de endereço e ia pegar os móveis aqui e colocar para lá, mas ele fez um projeto com uma arquiteta, que inclusive é a mesma arquiteta que fez a Tarja em Barretos, e ficou muito bonito. Mas voltei para a minha cidade que eu estava trabalhando, né? Eu tinha já alguns anos que estava nessa empresa, e aí surgiu a oportunidade. Mas você voltou com a cabeça assim, falar, rapaz, se meu pai me chamar, eu volto para cá. Você pensou nisso? Não se meu pai me chamar, porque na minha cabeça não ia acontecer isso. Nem dele me chamar, nem de eu querer aceitar. Pensava assim, cara, se eu trabalhasse ali, o negócio ia dar muito certo. Tipo assim, eu pensava... Você pensava, você enxergou assim, isso? Cara, isso aqui dá para ir muito longe. Né? Eu senti isso aí, né? E era o que ele sentia, obviamente, senão ele não teria investido.
Cara, eu olhei pro negócio e falei, caramba, cara, que negócio bonito. Eu não tava entendendo muito bem. Aham. Porque ele não falou da arquiteta, e eu olhei e falei, gente, mas o que é isso? Tá parecendo uma loja de franquia. Uhum. Só que era um empório de alimentos naturais, e como espaço saudável, que começou como uma crepiocaria, um espaço saudável, tinha poucas opções, né? O cardápio era uma folha de sulfite. Mas assim, Mas ele é porque você fazia. já tinha aquela visão publicitária de marketing. É, e também eu trabalhava numa empresa que estava passando por um processo de franqueamento. Então a gente estava falando muito sobre padrão. Entendi. Aí Sobre. sua cabeça estava redondinha para ir, É, olhando já as coisas. exatamente. Ah, E aí ele com muita dificuldade ali de empreender o negócio, naturalmente, né? Muito investimento e tal. Uma coisa ainda para aquela época, imagina há 15 anos. Hoje as pessoas falam, ó, tá entrando na moda, sei lá, eu escuto até hoje isso. Eu E falo, não, e gente, naquela época não era igual hoje, né? não, Visto, né? Um não é. negócio assim, verde, né? Até hoje a gente escuta muito, ó, isso não tem na minha cidade. O que vocês fazem não tem na minha cidade. Então pensa, há 15 anos ele já tinha essa visão. Então, quando ele fala, ó, tô cheio de dívida, tô precisando da sua ajuda. Ah, é? Seu pai conversou com você assim. Falou assim, né? Tô precisando de ajuda, o trem tá feio. Mas Eu em que fa- período tava do negócio, desde quando você tava, que você viu a estrutura e foi o seu negócio lá? Fazia quanto tempo, mais ou menos? Cara, que eu voltei, depois que eu vi, uns 8 meses. 8 meses, levou. passou um tempo É, aí então ainda. porque eu vi e tal, ele não me fez o convite na época. Passou uns 3 meses. E aí ele falou, ó, tô com dificuldade, né? Não, tô precisando de ajuda, sozinho aqui tá difícil. Se você puder vir, eu aceito, né? Jeitão meio fechado dele aí. E eu peguei, falei, ô pai, tô aqui numa situação, eu trabalhava numa empresa 4 anos, eu era sócio em uma unidade. E eu era sócio numa unidade porque a empresa tinha me dado essa participação como parte do meu crescimento na empresa. Então, como que eu ia falar assim, ó, obrigado pela minha participação aí na empresa, vocês apostaram em mim e eu tô indo embora ajudar meu pai. Então, eu demorei 6 meses para. Ah, depois do convite, você demorou É, 6 meses. demorei 6 meses Como para. que você tava financeiramente nessa época aí? Cara, eu tava Você era assim. casado, não? Eu era solteiro. Solteiro. Eu era solteiro. Eu tava na melhor fase da minha vida. Mas melhor, você foi um cara sempre disciplinado com dinheiro ou do jeito Não, que você ganhava, não. e metia o pau? Gastava, eu ganhava e vivia. É assim, era Gastava assim. e vivia. Tipo, trabalhava em muita cidade, viajava, então tinha sempre restaurante, viagem, né? Tava sempre ali investindo em roupa, alguma coisa profissional, né? Assim, tava na melhor fase, mas não é que fosse assim, nossa senhora. Tipo, eu acho que muita dificuldade, sempre foi assim, nunca foi assim. Eu nunca fui um cara que, pô, ganhei dinheiro, sabe? Nunca foi, nunca busquei isso, na verdade. E por isso mesmo que eu acho que nunca tive esse tipo de resultado. Eu tinha outros resultados que na época eu sempre achava mais importante, que era o aprendizado, que era o esforço, o trabalho, o reconhecimento, o valor, né? Não só monetário, né? Então eu sempre me incluí em projetos profissionais, né? Então eu sempre dizia, vou aprender inglês, vou fazer isso para aprender inglês. Vou trabalhar na multinacional, vou fazer isso para trabalhar na multinacional. Vou trabalhar nesse projeto de expansão de uma franquia. E sempre apostando que lá na frente eu teria O resultado, o a consequência reconhecimento. financeira. Eu nunca pus isso. Ó, se você me pagar, eu só vou por tanto. Eu nunca. Não era nunca motivação ir pelo Não. dinheiro. Você gostava. Eu sou mais ou menos desse tipo. Eu gosto de projeto, desenvolver as coisas. E a consequência é receber o dinheiro e tudo. Mas Sempre foi. Aí você demorou 6 meses ainda depois que seu pai falou? Sim. E aí, que te deu. Que fez você vir falar com seu pai? Minha Sua mãe. mãe. Além do meu pai, minha mãe também não estava muito boa. Assim, eu acho que estava com saudade dos filhotinhos dela. E aí eu era o único solteiro, sem filho e tal. Falei, putz, agora ferrou, né? Tipo, Que ela que pediu. ela não pediu, mas eu percebi, assim, nas conversas com a minha família, que ela não estava numa fase muito boa. Ah, entendi. Ela Foi estava diretamente. com não. problema de saúde na época. E aquilo ali me pegou, assim, de um jeito que não teve jeito. Eu falei, ó, tô voltando. Falei para os meus sócios e amigos, né, que são meus amigos, né? E acabaram virando sócios. São irmãos, na verdade, até hoje, Que considero legal, assim. cara. Se mantém. E devolvi a minha participação na empresa. Falei, ó,
Na hora eu fiquei meio chateado, mas falei, pô, não tem o que fazer, cara, é o certo. Devolvi, abri mão da minha participação na empresa, né? Falei, não é justo. E falei, ó, a situação é essa, meu pai tá assim, investiu num negócio bem bacana, mas está com dificuldade. Minha mãe não tá numa fase legal e eu sou o único que posso, talvez, voltar. Isso aí, cara, é complicado e ao mesmo tempo eu acho muito... A fase, é a decisão mais importante da minha vida, até então, na época. Eu devia ter uns 36 anos. Já tá viradinho já, ué. Já tava tarimbado e... Desculpa a pergunta, quantos anos você tem, Caetano? 43. Você é mais novo que eu. Eu acho que eu tinha 35. Faz 8 anos que eu tô aqui, 35. Cara, e aí volto na minha cabeça assim, pô, vou lá. Sempre falei que profissionalmente seria muito difícil eu voltar para Guaíra. Mas a vida, cara, não é do jeito que a gente quer, né? A vida é do jeito que Deus planejou. E só que na época também eu não sabia, não entendia. Hoje eu vejo muito claro assim a obra de Deus na minha vida e tem sido desde sempre, né? Mas eu fui enxergar isso depois. Então imagina, eu volto solteiro, achando que estava abrindo mão profissionalmente, né? E assim, pô, cara, eu falei, vou voltar e fazer meu papel de filho, assim, né? Era isso que tinha na minha cabeça. Um monte de gente falando na internet que isso é errado, que isso, que aquilo, mas foi isso que estava no meu coração na época. Eu voltei. Que era errado o quê? Só para me entender. Voltar para tentar ajudar os pais. Você escutava isso? Eu sempre vejo isso, até hoje na internet, né? Mas você vê que é errado isso? O pessoal vê assim, nossa, como que o mundo é diferente? O pessoal enxerga isso como um... de certa não dever, vamos dizer assim? Não é isso, é que assim, é que você não conseguiria. Eu até entendo e concordo em partes, assim, porque eu vejo... Mas eu vejo que eu voltei, no final, foi para me salvar, não para salvar meus pais. Legal. Né? Eu vejo isso hoje, sabe? Que foi para reencontrar os meus valores. Porque na época eu fazia uma terapia, por exemplo, que eu refletia muito sobre o que me faria feliz, o que me fazia feliz. E a felicidade estava muito atrelada à minha família. E aí como que eu poderia ser feliz, sendo que eu estava encontrando minha família 2 vezes no ano? Né? Estava colocando a profissão sempre em primeiro lugar. E quando eu chego a essa conclusão de todo esse turbilhão, que é uma coisa hoje, perto do problema de muita gente, isso não é nada, eu tenho consciência disso. Mas era o meu problema da época que eu tinha que resolver e eu tomei essa decisão, né, de abrir mão da minha participação na empresa, da minha carreira, que era promissora ali, junto com os meus amigos que, cara, eles falavam, se eu falasse assim, ó, vamos investir aqui, vamos fazer isso, eles compravam a minha ideia, era uma coisa muito legal e eu trabalhava como se a empresa fosse realmente minha, desde essa época, assim, né? Sempre fui assim. E foi muito duro pros caras, assim, né? Tipo, na época, né? Deu uma desanimada neles, mas eu depois fiquei 3 meses ainda, consegui colocar uma pessoa no meu lugar, um cara que já trabalhava com a gente. Seu setor era o que lá? O que era? Você era eu era responsável? consultor de campo. Eu visitava as clínicas odontológicas, ajudava os proprietários e gerentes a analisarem os resultados. Mas era uma empresa de consultoria? Não, você vendia o quê? Daí já era franqueadora. Eu já estava trabalhando para a franqueadora. Então eu trabalhava como consultor de uma franqueadora, então ia nos franqueados. Odontológico, rede odontológica, exatamente. Era isso? Eu passava nas clínicas, falava com os franqueados, falava, olha, entendi. Os resultados são assim, vamos fazer um plano de ação para melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Ajudava na contratação, na demissão, orçamentos. Mas você era do central da franqueadora. Exatamente, trabalhava para a franqueadora. E tinha participação em uma franquia, né? Então eles me deram uma porcentagem de uma franquia, que era lá em Teresópolis, que na época eu acompanhei toda a abertura, as obras, né? E toda a instalação do negócio. E acabei voltando nessa decisão aí. E assim, como é Deus que está à frente de tudo, né? Tudo que eu achava, né? Que eu achava que tinha que ser no meu tempo, Deus foi me mostrando que era no tempo dele. Vai ser difícil eu falar sem me emocionar. Não, tranquilo, fica à vontade. Mas assim, volto, 1 ano depois comecei a namorar a Laura, que é minha esposa hoje. Então imagina, cara, eu achava que nem fosse mais casar. 35 anos? 35 anos, estou voltando para Guaíra, agora vamos entregar. Realmente, entreguei para Deus. Mas você tinha projeto para ter família ou já tinha passado?
eu sempre quis ter família, mas de repente, a hora que eu vi, pô, Já tinha passado o tempo, você estava num outro na estilo minha de cabeça vida. tinha passado o tempo, mas para Deus não. Sim, mas na sua cabeça. que Na eu tô minha dizendo cabeça, mesmo, né? E aí eu volto, conheço a Laura, na verdade já conhecia ela, todo mundo, meus amigos, Guaíra inteiro mais ou menos sabe a história. E aí a gente começa a namorar e tal, e assim, cara, como um milagre, que eu acho que é assim a vida, tudo foi melhorando, tudo foi se encaixando. Eu comecei a olhar para um horizonte profissional de novo e falar assim, cara, tudo aquilo que eu treinei, agora eu vou pôr para jogo. Que legal. Então tudo Você aquilo teve que eu essa consciência aí? Despertou muito. isso? Tudo aquilo que eu treinei, todas as dificuldades que eu passei, era Deus me forjando para enfrentar as novas dificuldades. Continuo enfrentando novas dificuldades. São novos desafios, novas pessoas, novos lugares, novos clientes, novos projetos. Então, não para. Então, a gente está o tempo todo aprendendo, reaprendendo, desaprendendo, se fortalecendo e principalmente evoluindo. E é isso. E quando você entrou lá, voltou, falou, pai, tô junto com o senhor, vamos agarrar no chifre do boi aí, vamos mais ou menos assim, né? Foi mais ou menos Que você pegou a empresa numa situação... Porque eu falo assim, Caetano, a maioria dos empresários, cara, a primeira vez que monta um negócio que não é acostumado a empreender, a primeira dificuldade que tem, eu acredito que coloca a empresa numa situação tão ruim que eu acho que não é aquele tanto por conta de não ter a visão da realidade. Quando você chegou, você falou assim, você conseguiu fazer um levantamento, falar, não está do jeito que o senhor está pensando, isso aqui a gente pode melhorar, ou você afundou junto pensando assim, falando, nós não vamos sair, como que era? Como você pensou isso? Não, quando eu cheguei, assim, eu vi ali o panorama da empresa, eu só pensei que o que eu tinha que fazer era aumentar as vendas da empresa. Você já foi pensando em vendas, Vender, cara. Eu cheguei em uma semana, a gente fechava às 6 horas da tarde, e na segunda semana a gente estava fechando às 10 da noite. Legal. Então falava assim, vamos vender, vamos ficar aberto até mais tarde, vamos chamar o pessoal das academias, galera do cross, na época eu fazia aqui em Guaíra, né? Tô no intervalo que eu tô fazendo mais em Barreiras que em Guaíra, mas uma galera que me ajudou bastante, os amigos donos de academia, o Ronaldo, a galera toda, cara. E assim, eu sou muito grato a Guaíra. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar é que eu escutei muito assim, santo de casa não faz milagre. E eu escuto até hoje, assim, mas eu não vejo com maldade. As pessoas, às vezes, elas falam por experiências delas, assim. Mas, para mim, eu vejo que a cidade abraçou muito a Tarja Verde. Tanto que eu vejo, assim, que eu não vejo nem que é meu, que é do meu pai, ou que é nosso. É um negócio da cidade. Às vezes eu pensei já assim que não ia dar pra gente continuar e comentei com algumas pessoas, elas falam, não, pelo amor de Deus, tem que continuar, cara, que isso e tal. Pessoal de Guaíra, assim, eu tenho a maior gratidão. Sempre fui um guairense que tive muito orgulho da minha cidade. Tipo, eu acho que eu me lembro, assim, de ir em Piracicaba, de falar pra todo mundo que eu era de Guaíra, 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 Guaíra. E, assim, sempre tive muito orgulho de levar o nome da minha cidade. Como um mero mortal ali às vezes o pessoal leva pelo esporte, é bonito de ver. Mas eu simplesmente, assim, era um estudante e gostava, assim, de ouvir as pessoas falando Guaíra. Simplesmente falar, Caetano é de Guaíra. Me dava um orgulho danado, né? Então eu sempre tive esse orgulho. E quando eu venho para Guaíra, eu sinto que a cidade, lá no Tarja, os clientes, que hoje a maioria são meus amigos, eles abraçaram tanto, assim, compraram tanto a ideia, que como cliente eu nunca vi ninguém, sabe, colocar para baixo. Pelo contrário, as pessoas sempre... Eu tenho histórias assim da gente não estar preparado para estar servindo ali naquele momento, tá totalmente despreparado e as pessoas falando assim, cara, fica tranquilo, tá tudo bem. E as pessoas saírem agradecendo, eu falo, cara, como assim? Eu era muito... Acho que eu sou muito assim igual eu falei, tava vindo uma consultoria de franquia, né, de padrão e tal, falar, putz, não tem processo, não tem padrão, não tem processo, cara, isso aqui tá tudo bagunçado e tal. E eu vejo que o pessoal de Guaíra, assim, teve muita paciência. Tem até hoje, porque a gente tem que melhorar muito, assim. Na verdade, temos que revitalizar o Tarja de Guaíra. Essa é uma missão que a gente está também empenhado, assim que possível. Nós já estamos tomando algumas medidas, mas assim que possível vamos trazer melhorias, né? Porque a gente foi para Barretos e acabou que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
Mas a ideia é trazer melhorias para Guaíra, O com cardápio certeza. de vocês, porque a comida de vocês é muito boa, cara. Minha Obrigado. esposa é apaixonada lá. Ela é apaixonada no negócio. É verdade. Ela, quando ela tem tempo, ela tem condição de ir, porque muitas vezes eu venho no carro, mas Sim. ela sempre vai comer lá. Quem que criou? Porque, além de tudo, é saudável a comida e saborosa, né? Cara, quando eu chego assim, meu pai tinha feito uma base do cardápio, vamos dizer assim. Ah, porque seu pai é nutricionista, Ele você é falou, nutricionista, né? então ele tinha uma ideia a base até hoje é a base que ele criou. Tanto de jeito de trabalhar temperos. E qual que é a ideia, né? Que eu achei sensacional. Ele tinha um empório de alimentos naturais, então ele trouxe para o cardápio os ingredientes. Ah, sim. Então ele pegou a linhaça, pegou a chia, pegou os temperos naturais e foi trazendo, agregando no cardápio. Já estava vendendo para o restaurante, no caso. Exatamente. Né? Tipo assim. O restaurante era o maior cliente do empório. Essa é a lógica do negócio. E eu fui aprendendo, vamos dizer assim, né? Eu tinha que aprender, porque né, eu queria movimentar mais e tomar a frente ali para a parte de vendas, principalmente. Eu fui aprendendo. Então, durante muito tempo, eu fui batendo uma bola direto com meu pai. A gente criava as coisas juntos, o cardápio junto, né? E chegou num ponto que meio que ele soltou minha mão. Mas também, assim, depois de muitos anos, né? Alinhando a parte do equilíbrio. E ele sempre foi um juiz ali de se tá correto, se não tá. Então, sempre, quando desenvolvia, levava para ele experimentar. E, óbvio, né? Todas as pessoas que passaram no Tarja contribuíram de alguma forma para o cardápio. Especialmente a Vanessa, que está comigo até hoje, né? Que nós criamos muita receita juntos, né? Criamos até hoje, graças a Deus. E é um time, na verdade. Então, eu trago referências, meu pai agrega referências, a Vanessa agrega referências, um colega agrega referências, e a gente tenta trazer a nossa cara em tudo ali, e tem dado certo. A primeira vez que eu fui lá, eu lembro certinho, foi com a minha esposa. Comi comida boa demais, gostoso, tudo muito bom. E o primeiro conceito que me veio na cabeça, quem empreende tem essas... Chega nos lugares, não enxerga igual os outros, que é normal. Não sei se você já percebeu isso, né? Quando você chega num lugar, numa loja, você não enxerga diferente, porque Sim. a gente tem uma visão, por que isso aqui? Eu falei pra Vivi até na hora que ela me falou, eu achava, na hora que eu entrei, eu falei, isso aqui é uma franquia. Porque ele parece que tem todo um conceito de replicável, vamos dizer assim. Dá para perceber que a gente, igual você tá dentro, você conhece, mas muitas vezes fala, o processo, não sei, mas quem tá ali para comer não vê nada que está ali para comer. E eu falo assim, o que não... Vocês já chegaram eu acredito que pensou já, porque não é possível, porque tá tão redondinho, pronto. Vocês chegaram a pensar em fazer esse negócio virar uma franquia? E qual que é a ideia de vocês nisso? Eu escuto muito isso, né? Ou seja, pensar em virar franquia. Eu acho que é natural as pessoas, né, associarem algo que elas veem como algo positivo e legal, né, e organizado, e que traz essa sensação de padrão e tal, como franquia. Então, assim, franquia mesmo, eu já pensei muitas vezes, mas não com uma intenção. Ou seja, eu sei que pode vir a ser, mas não tenho uma intenção hoje de buscar virar uma franquia. Mas não é uma coisa que eu não tenho porque eu não queira. Porque a gente está ali destravando processo, destravando o conhecimento. Ou seja, até onde eu consigo enxergar, eu preciso de mais gente para me ajudar a pensar e ir mais longe. Entendi. Porque a gente só chegou até Barretos porque a gente construiu uma equipe em Guaíra. Certo. Então eu demorei, né? A gente foi conhecendo pessoas, né? Se conhecendo, algumas foram ficando, estão lá até hoje, e são essas pessoas que permitiram que a gente pudesse olhar para Barretos. Então, eu não falo assim que eu nunca pensei em franquia, mas eu não vejo outro caminho a não ser como que eu vou encontrar as próximas pessoas, né? Para dar o próximo passo. Então a gente vai destravando isso, mas essencialmente a gente precisa fortalecer em pessoas, né? A empresa é feita por pessoas. Gente, né? Sem dúvida nenhuma. É o que faz o negócio acontecer. Vocês estão com quantos colaboradores hoje? Acho que mais de 30. Se pegar Guaíra e Barretos, né? Mais de 30, cara. Tá grande pra caramba, cara. Muita gente, né? É muita gente, uma estrutura.
Achei que eram umas 18, mas é mais de 30 hoje. Graças a Deus, Cara, tem uma equipe boa lá para ajudar, senão não tem jeito, não. Ô, Caetano, mas então o que não te leva a pensar, não é pensar, a não querer projetar tipo uma franquia, é mais esse problema de gente mesmo. Você acha que tem que estar as pessoas certas? Eu acho que a alimentação, né? Por mais que você crie processo, você pode... Cara, eu estou estudando isso aí 8 anos, né? O nosso negócio, Porque o de vocês é prato pronto, ali, é assim, né? Eu vejo que nós temos um pouquinho de cada coisa dentro do negócio. Não é... Vamos falar assim, você já viu uma franquia de alimentos hoje em dia que expande, normalmente ela vai ter um portfólio pequeno, o cara tem 20 produtos, cara, Isso ele mesmo. bate os 20 produtos isso mesmo. todo ano. Nós ali temos um portfólio mais extenso. Nós, por exemplo, em Barretos, vamos falar Barretos, mas Guaíra também é a mesma coisa. Em Barretos a gente é cafeteria, empório, almoço, janta, Parece que tem um gelato lá dentro, não? tem gelato. Qual que é o tem a parte gelato de- lá? A gente fez uma parceria com o Gorim de Barretos, gelato artesanal do Gorim, Preciso ir muito lá, bom. cara. Eu Top, gosto. mais top. Cara, sensacional também. É que eu vi somos- no Instagram, propaganda, sim. vi. Não, A estrutura lá ficou muito bonita, né, cara? muito legal. Muito Então legal. lá já é. Você tá falando um negócio que não tem em Guaíra, que lá também é uma cafeteria. É uma cafeteria. Em Guaíra a gente até tem alguma coisa, a gente já tentou fazer. 90% do cardápio de Barretos a gente desenvolveu em Guaíra. Então tudo, ou 90%, quase tudo, foi feito em Guaíra, em algum momento. Porque você simplesmente levou aquilo que você já sabia fazer e eu aprendeu levo- ali em Guaíra, né? Menos de 10% foi criado em Barretos, alguma coisa assim muito pontual para seguir um fluxo que a gente via que estava dando certo ali, são só 3 meses. Mas 95% são receitas que a gente fazia em Guaíra. Em algum momento não deu certo e hoje eu estou entendendo por que não deu certo. São vários fatores, desde a falta de estacionamento, Esse é um problema, né, cara? falta de estacionamento, o próprio Você está cardápio. ali no centro também, em Guaíra, né? Sim. No centro do. A logística da cozinha, o display da loja, ela foi formatada para ser um empório, na época com uma pequena espaço saudável para servir um lanchinho natural e um suco e um chá. E acabou virando um restaurante. Na verdade, o Que não restaurante era pretensão, então. Não Olha era, como não que é, era, né, cara? não Que era. legal, né? Quando a gente fez o arroz a primeira vez, deve ter a festa. Ó, hoje a gente vai servir arroz. Verdade. Se você puxar no feed do Tarde, pessoal, puxar no feed do Tarde aí vai ter assim, agora temos feijão. Tem uma postagem falando que primeiro foi o arroz e depois o feijão. Porque na minha cabeça, cara, que nunca tinha tocado no restaurante, pô, cara, como que eu vou fazer feijão todo dia? Nossa, imagina o padrão do feijão, e não sei o que. Se a pessoa que faz o feijão não for, né? Porque tinha 2 pessoas. Se a pessoa não for, aí era a terceira. Se a pessoa não for, eu não sei fazer o feijão e não sei o que. A gente tem muito medo, né? O medo que paralisa. E a evolução toda é vencer o medo por etapas, cara. Eu vejo. Você acha que esse medo aí é o que nunca. Eu não sei, eu vou te fazer uma pergunta de antes para chegar no medo. Você é um cara que nunca pensou em empreender, pelo jeito. Eu nunca pensei em empreender por conta própria. Cara, já pensei muito. Já pensou? Porque meu pai sempre empreendeu. Esse seu pai foi empreendedor, Meu pai sempre né? empreendeu. Em algum momento, eu já tive outros assim, microempreendimentos, mas eu era um cara que empreendia dentro das empresas. Isso, eu sei, dá pra perceber. Que você é um cara ligado em processo, o jeito que você contou a sua história, o jeito que você trabalhava, os caras chegou até a te dar uma não. parte que você. Mas aí, geralmente, tem muita gente que eu conheço assim, que na hora que ela sai pra trabalhar pra ela não faz igual fazer pros outros. Não, eu vou falar o que tem tudo a ver com o que você está falando. Acho que é muito diferente. Por exemplo, eu tinha uma liderança nas empresas que eu passei, ou um conhecimento e tal. Apesar de toda a dificuldade, você está lidando com um processo existente. Você segue o caminho Que já deram. que já deram. Quando você tem que trilhar o seu próprio caminho, é muito mais difícil. Então, quando eu venho para trabalhar numa empresa que era meu pai, uma dificuldade já de ser familiar. Mas, na época, 2 pessoas na equipe. 2? 2. Eu lembro que eu cheguei em uma semana elas pediram conta. Não Você aguentaram. não chegou alisando, não. Não aguentaram. Falou assim, esse cara é muito chato. Só que eu Nossa, eu tava fico imaginando. realmente muito chato. Eu Mas tava muito porque fora você veio de um lugar onde tinha um processo, tinha uma coisa, não é isso, né? Nossa, meu pai falava assim, cara, se você não mudar isso aí, ninguém vai aguentar ficar perto de você.
Porque tipo, você toda hora você tinha aquela referência, você 15 anos tendo uma forma, né? Então eu falo assim, foi o maior desafio profissional da minha vida é o Tarja Verde. As duas saíram rapidinho. Uma semana. Uma semana. E aí, Caetano, como é que foi? Aí eu fui reaprender Ah, e continuo aprendendo sobre como liderar pessoas. não é fácil, não, né, Não é cara? fácil, porque não é porque deu certo lá no passado que vai dar certo hoje. É variável. Eu fui assim, treinado por pessoas, cara, que não alisava de jeito nenhum. Cidade grande parece que é diferente, não é a Nossa, pegada? tomava porrada ali, tomava pancada e pedia benção ainda. Perdão, sim senhor. Mais ou menos assim. Mas eu fui criado a dar valor para isso. Então eu vejo assim, eu tinha um respeito, né? A gente tinha esse tipo de respeito, mas hoje tudo mudou, então eu que não vou ficar para trás. Eu fui aprender. Então eu levei essa curva de aprendizado para poder saber lidar com as pessoas dentro do meu próprio negócio, porque eu já fui chamado de louco, fui chamado de tudo quanto é nome, e eu imagino que com razão, mas como não era isso que eu queria para minha vida, falei, não, cara, eu não sou essa pessoa, eu quero ser um bom profissional. Então, às vezes, esse excesso de tem que ser eu profissional, que assustou Mas as então, pessoas, cara, assim, no o pior é que eu começo. não vejo isso como um errado, sabe? Ou as pessoas que te cercam. É complicado isso aí, Não, né? se você ficar nessa coisa de errado ou certo, o tempo vai passar e você não vai chegar no seu objetivo. Você não sai do lugar. Então né? eu falei, poxa, então foi assim, terapia, autoconhecimento, leitura, tomar bronca, Teve que né, buscar bater a cara na conhecimento, né? parede. Tipo, pô, cara, se eu continuar batendo nessa mesma tecla, vai sair o mesmo resultado. Então eu isso vou mudar. mesmo. Perfeito. A gente consegue mudar a si mesmo, né? Não consegue mudar o Os próximo. outros não. Então, eu não vou ficar falando Você que a só culpa é muda do o outro. outro mudando a sua atitude, né? Eu não vou ficar pondo a culpa no outro. Deixa eu mudar então. Eu fui atrás de mudança, continuo. Ô, Caetano, você tocou num assunto que eu quero até te perguntar por conta da quantidade de gente que você tem aí trabalhando. Você falou que só, eu venho daquela época que o cara vinha, esculachava e eu ainda falava assim, sim, senhor, Sim. né? Quer dizer, era pessoa firme ali e não é qualquer coisinha que rebenta e derruba. E essa geração de hoje, tem menino novo que eles não aceitam a ordem, cara. Eu já percebi aqui no meu negócio, não existe, parece assim, tudo é muito difícil, né? Tá muito gelado, isso aqui eu não aguento. Se eu gritou comigo, eu não vou voltar mais. Qual que é a faixa etária lá, se você lidar com essa geração assim? No restaurante a gente tem de pessoas mais novas, né? Normalmente no atendimento, a pessoas já mais experientes, assim. Né? Então a gente tem algumas gerações dentro do negócio. Eu vejo, essa é uma discussão que está muito, né? Tá muito sendo falada, né? Do comportamento das diferenças das gerações. O que eu prefiro assim acreditar é o seguinte: a realidade é essa. E eu não vou ficar falando, mas esse povo. Como é que eu vou fazer? Todo dia né? eu penso assim, não vou reclamar disso. Como que eu posso me conectar com essa pessoa? Como que eu posso criar valor, gerar valor para essa pessoa? Como que eu posso fazer essa geração aprender a gostar daquilo que eu estou fazendo? Então, eu escutei isso num treinamento que é muito verdade, né? O que você está fazendo para convencer o seu eleitorado? De alguma forma, o seu cliente, as pessoas que estão ali, você tem que mostrar, né, e convencê-las de que seu produto é um bom produto, né? Você tem que e o seu público interno também, cara. O que a sua empresa faz para cuidar, para que eles tenham olhar para você com respeito e com valor, que eles entendam que ali eles fazem parte de um todo, cujo objetivo é a evolução deles, inclusive. Então eu tento melhorar o meu jeito para poder transmitir através da cultura da empresa esses valores. Então existe essa dificuldade, sim, mas eu não gosto de falar sobre a dificuldade, eu gosto de falar sobre a solução. Eu vejo que a solução é construir essas conexões. Cara, como? São várias formas, é uma coisa situacional, não tem uma regra. Cada ser humano Cada é um, ser né? humano é de um jeito, uma pessoa se conecta assim, outra pessoa se conecta assado. Tem gente que você pode trazer, se tiver de melhor disposição, você não vai conseguir se conectar. E aí reconhecer que não deu e tentar se conectar com quem você consegue se conectar para você continuar seguindo o seu objetivo, em busca do seu objetivo. Perfeito. Caetano, Igor e Barretos, falar um pouco, o que fez vocês
Quem teve a ideia, que a ousadia, como que vocês tomaram essa decisão junto? E como foram os caminhos? Que você falou, agora nós vamos atrás, já que decidimos, vamos atrás lá, de arquiteto, fazer aquela loja bonita aqui. Como que foi isso? A decisão? Foi muito assim de Deus, eu acho também, sempre. Porque eu estava numa época, no ano passado, de falar assim, a gente lançou uma linha de encapsulados, né, de suplementos naturais, né, lançou o e-commerce, a gente lançou o projeto das marmitinhas, tudo no começo do ano passado. E eu pensava assim, eu não tenho conseguido escalar em vendas meu negócio. Então, fora daqui, a partir de outra cozinha, a partir de outro endereço, vou focar nos produtos. Olha o tanto de oportunidade que eu tenho ao meu redor. Poxa, por que eu não posso vender castanha pro meu vizinho? Por que eu não posso vender chá pro meu parceiro? E aí eu fui trabalhar isso aí dentro de uma mudança de mentalidade, de procurar oportunidades. Inclusive no insight de um curso que eu fiz no Sebrae, que é o Empretec, que me despertou. Você é empreteco? Sou empreteco. Legal. Inclusive tive lá semana passada, lá em Barretos, dando uma palavra com o pessoal que estava terminando o curso lá. Que ano que você fez? Eu fiz em 2019. Não é tão recente, não. Faz uns 6 anos. Já fiz curso com a Vivian também, muito bom. Então, assim, a gente sempre busca essa mudança de mentalidade e foi isso. Eu falei, poxa, eu vou começar a criar produtos para vender com outros modelos de negócio. E falava, cozinha, cara, acho que eu vou focar no almoço, vou melhorar o almoço e vou... Porque a gente ia abrir até as 10, passou a abrir até as 8, né? E de repente chega alguém, que é um consultor que trabalha com a gente, que é o Itamar, fala, Caetano, queria apresentar para você, para seu pai, um prédio lá em Barretos. Pô, um cara mais velho que eu, um cara profissional. Ele dá consultoria no que pra vocês? Em gestão de negócio. Gestão. Então, um cara super conceituado, assim, que tem clientes de todos os tamanhos, assim. E eu me sinto honrado de ser cliente, de eu ser cliente dele, né? De estar junto com a galera que ele atende. E ele chegou e falou, cara, tem a cara de vocês, né? Eu falei, pô, tem que ir lá, obrigação minha lá conhecer o cara. Pai? Meu pai falou, vai lá, depois você me fala, né? Tipo, eu falei, não, pode deixar. Aí fui eu e a Laura, fomos num sábado, olhei aquele prédio assim e falei, nossa, cara, que louco isso aqui. Imagina, olha o lugar onde fica. Caraca, olha isso. Aí, ó, ali vai ser um banco. Aqui vai ser a regional do outro banco. E o posto aqui tá sendo arrendado por uma empresa tal. Falei, caraca, isso aqui vai virar McDonald's. Atrás do McDonald's. Atrás do McDonald's. Quem come no McDonald's do lado do Burger King. Eu falei, poxa, cara, isso aqui é o lugar, eu pensei, né? Mas olhei o prédio, um prédio muito bonito. Falei, não é pra mim, né, cara? Não é pro meu bico isso aqui, não. Você pensou isso, Pensei, sendo honesto, cara. Não tem porque, né? Não, eu acho legal isso, porque... Às vezes eu falo assim, cara, não sou eu, é Deus. Então não sou eu, não tem por que me vangloriar de nada. E aí falei pra eles assim, cara, isso aqui é muito lindo, obrigado, mas acho que não dá pra mim. E nisso aí eu pensava assim, pô, não dá mesmo, né? E ele falou, cara, calma, pensa, vai lá. Quantos metros quadrados tem lá, você fala? 300 metros. 300 metros. Pensa mais um pouco e tal, não sei o quê. E aí falei, cara, mas e esse aluguel aí? Ele falou o valor do aluguel, eu falei, realmente não é pra mim, cara, né? Pensei, mas fui embora, agradecido e tal. Aí falei com meu pai, ele falou, não, depois eu vou lá dar uma olhada e tal. Aí lá, pô, uns 3 dias depois, ele falou, vamos lá em Barreto. Seu pai? É. E tipo, uma coisa que eu tava trabalhando muito, assim, tô trabalhando muito em mim, questão da ansiedade, não criar expectativa, né? Cara, eu vejo você conversando assim, você parece tão calmo. Não, mas sou ansioso, cara. Sou ansioso. Que faz parte um pouco do meu estilo de comportamento, ali, do perfil comportamental. Seu temperamento, você é o quê? Você é sanguíneo? Sou sanguíneo. Eu também sou, cara. Sanguíneo. Então, e aí, poxa, falei, não vou criar expectativa, porque, né, cara, no final das contas, o meu pai que vai dar a última palavra, né? E aí, deixei, né? Aí fui com ele lá visitar o prédio, ele gostou. E eu falei, não, mas ele tem um processo de análise que vai levar o tempo dele. Falei, fleumático? Cara, eu acho que ele deve ser fleumático. Uhum. E aí eu falei, cara, ele é bem irracional, né? Bem analítico. E aí
Acostumei, porque no começo a gente quase se matava porque eu queria acelerar e ele queria pensar. Mas eu, é assim, o fleumático, o sanguíneo para trabalhar com fleumático, se ele não entende, ele fica doido. Acho que o cara que é lerdo, não eu fui é conhecendo diferente. isso aí e fui me ajudando tanto no relacionamento com meu pai quanto com qualquer outra pessoa. E aí respeitei o tempo dele e ele começou a vir perguntar, cara, mas você acha que lá não sei o que, não sei o que? Você já falou, ixi, Aí eu você vai falava, morder. peraí, eu saía. Pô, eu voltava com 5 relatórios, ó. Então você tava querendo, Caetano. Demais. Ah, entendi. Mas eu não podia falar assim, vamos. Aí ele Entendi. falava, ei, o que você tá querendo? Você vai pressionar ele, Vai ele vai pressionar, espanar. vai espanar. Eu falei, não, porque você tá indo no meu tempo. Aí quando ele dava uma brechinha, eu trazia tudo a informação pra ele, falava, ó, aqui e tal. E ficava assim, ai meu Deus do céu, se tiver que ser, vai ser. E aí foi assim, aí uma hora ele falou assim, cara, agora vamos na parte mais difícil, né? Que é ir no banco. Ver como é que estão as finanças lá, né? As possibilidades. Aí fomos lá no pessoal, deu uma conversada lá, eles falaram, nossa, que legal, cara, a gente acredita no projeto de vocês, a gente vai junto. E aí, obviamente, a gente precisou de recurso, né? Mesmo se tivesse o recurso, tem que ter um terceiro ali, senão ter recurso terceiro. Né? Fizemos uma análise ali, fizemos um estudo de viabilidade, eles deram 15 dias para a gente dar a resposta, e foi até o último segundo. Aí quando a gente fala assim, a gente vai, aí começa a negociação com o pessoal lá do prédio. Sim. Porque tava meio assim, mas os caras queriam saber quem que é esse povo aí, né? Tipo, ali os caras estão alugando só para gigante, né? Aí chega um Tarja Verde lá, quem que é Tarja Verde? Foi muito engraçado. Um gigante adormecido. Assim, né? Um pequeno gigante. E aí, o pessoal, não, mas como é que é essa comida dos seis? O pessoal que não vai gostar. Eu, não, cara, explicava, aí parecia que eles estavam concordando. Voltava, eles davam umas perguntadas, eu falei, acho que eles não estão acreditando muito não, né? Mas eu falei, tudo bem, né? Vamos ver o que vai ser. Cara, e aí foi negocia daqui, negocia dali e tal, né? Depois de porque a gente teve que passar uma mudança estrutural lá. E a gente teve que negociar. Falou, ó, Eu a gente ia não te quer. perguntar isso. Em termos de construção, vocês que teve Sim. que arcar com isso? Não, a construção estava pronta. Não, só mas eu falo, não teve que modificar nada. A cozinha a gente teve que modificar, né? Teve que adaptar a cozinha. E aí já todas as dores que eu tinha em Guaíra. De vocês mesmo, né? Aí a análise foi por conta nossa, mas a gente ainda conseguiu negociar para a parte da construção em si, eles ajudaram. Então foi uma negociação que até o último minuto eu fiquei com medo dos caras falarem assim, esses caras. E às vezes, né, esses caras estão querendo demais, né? Já estamos tá levando o boi da gente alugar para eles, eu ficava com isso na cabeça, né? Mas hoje eu vejo diferente. E no final, depois de, sei lá, 40 dias, assinamos um contrato. 40 dias demorou? 40 dias depois que a gente deu o sim, a gente foi assinar o contrato, né? E aí, aí fomos correr atrás de... A gente já tinha a arquiteta, que é a mesma que fez aqui em Guaíra, que é a Verônica. Fomos atrás do projeto, aí fomos adiantando tudo. E aí fui buscar informação, né? Analisar concorrência, analisar mercado, possibilidades e tal. E formatar um modelo de negócio. Contei com a ajuda de muita gente, né? Até queria agradecer o Cássio da Vovolanda aqui de Guaíra, que já está lá em Barretos, que foi uma pessoa assim, cara, sem palavras. Muita gratidão. Né? Então, assim, não só ele, né? Eu não queria falar o nome de ninguém para não esquecer, mas são várias pessoas que ajudam a gente, né? Tipo, num projeto. Família, né? Minha esposa, minha mãe, né? Meus irmãos. Eles estão envolvidos? Assim, sua esposa é envolvida também? Não? Sua mãe? Minha esposa, eu não queria que ela se envolvesse, não, porque eu acho muito pesado. Assim, né? E aí no final acabou que agora sexta-feira ela vai para lá toda sexta e ela acaba que já aprendeu a trabalhar lá. Que legal, cara. E a gente fica trabalhando junto lá e tá dando super certo, assim. Porque eu já tinha tido uma experiência com ela na pandemia. Ela ficou me ajudando e rolava uns estresses, assim, né? Porque eu sou muito chato. Pandemia é difícil também. Coitado não serviu dela. muito de base, não. E aí eu sou muito chato e ficava pegando no pé, tipo assim, né? Pô, cara, tem que fazer melhor, tem que fazer isso. Mas eu não sei, tô aprendendo. Não, tudo bem. Enfim, eu queria preservar, né? Mas no final tá dando certo e ela tá lá me ajudando, graças a Deus. Sou muito feliz, né? Por
ter ela comigo. E aí, dos 40 dias que vocês assinaram o contrato, porque vocês falando de planejamento, falou assim, você já fez o plano para só dia tal, quantos dias depois vocês abriram a loja? Aí nós negociamos uma carência e falei, poxa, vamos tentar arrebentar nessa obra aí, vamos abrir o quanto antes para fazer valer essa carência, porque é muito medo de, pô, depois como é que você vai pagar essas contas se você não estiver funcionando, né? Mas acabou que no final a gente abriu 4 meses depois mesmo. 4 meses, mas 4 é uma meses. paulada, né, cara? 4 meses assim de obra, de Nossa, projeto, de quase meio ano, desenvolvimento. É. 4 meses ali, tipo, com pintor, pedreiro, serralheiro, marceneiro, galera de gesso, tecnologia, som, mobiliário da empresa, tudo, né? A gente foi construindo e ao mesmo tempo tocando em Guaíra aqui, né? Trabalhando em Guaíra e todos os dias, né? Abrindo a loja. Até então eu que abri a loja. Ô, Caetano, e nesse período aí que você começou a querer montar time ou você foi larga? Porque pelo jeito você também não deixa tudo pra última hora, não, né? Como que você fez aí? Cara, lá em Barretos, eu fiz assim, 15, 20 dias antes do tempo que eu imaginei, uns 25 dias antes que eu imaginei que fosse inaugurar, eu comecei, porque não tinha como. Eu pensava muito, nossa, eu preciso começar a ir atrás. Mas se quando você vai contratar uma pessoa e você falar assim para ela, ó, para começar daqui 3 dias, você espera ela daqui 3 dias, ela fala, olha, Caetano, eu precisava trabalhar e fulano me chamou, eu tive que ir. Existe esse desafio, né? As pessoas, elas querem ter uma certeza, óbvio, é natural. Então eu falei, vou deixar chegar mais perto, num período em que, quando eu entrevistar e a pessoa for aprovada, eu tenho na minha cabeça que 5 dias, uma semana, é o máximo que a pessoa vai te esperar, vamos dizer assim, né? Um máximo. E vou dar a notícia se foi aprovado ou não, ela já tem que começar a trabalhar comigo. Então eu vou arcar com esse salário, com essa folha de pagamento. E foi o que aconteceu. 25 dias antes, comecei a pegar os currículos, fiz as entrevistas ali no McDonald's mesmo. Aproveitou a salinha. Aproveitei a salinha do McDonald's, o ar-condicionado, cafezinho top, preço bom, mas o nosso é melhor. Brincadeira. Eles foram muito gentis e são parceiros lá e são vizinhos muito bons. Como vizinhos maravilhosos. E fiz as entrevistas lá e fui contratando, formando equipe. E o pessoal começou o pessoal do atendimento começou a trabalhar lá e não tinha o que fazer. A gente ficava lá, eu tinha que ficar acompanhando obra, eles ficavam lá. Porque não tinha ainda, não estava aberto. Porque a cozinha tava finalizando. Aí quando Mas não estava aberto ainda, não. Não, então, e aí a gente ficou 15 dias cozinhando lá para a equipe, testando. Ah, é? E aí, para inaugurar, falei, poxa, cara, será que a gente fica com medo? Acho que a palavra que eu mais falei aqui foi medo. Não, falou 4 vezes só. 4, então. Então, assim, acho que a chave é vencer o medo. Enfim. Mas, assim, pô, vou abrir aqui. Será que eu tô preparado para atender o público aqui? Será que vai dar tudo certo? E aí não fiz muita propaganda. Tipo assim, falei, poxa, vou começar mais tranquilo. Que recurso que você usou de publicidade? Instagram. Tráfego pago? Tráfego pago, Instagram. E aí, quando vai chegando perto, daí os amigos falaram, não, cara, você tem que fazer propaganda, senão você vai abrir essa porta e não vai ter ninguém lá. Aí uma semana antes, eu falei, não, realmente. Você vê como que assim, você planeja um negócio, depois você vai ajustando. E aí comecei a fazer uns vídeos lá e tal. Chamei uns parceiros de Santos que fazem uns vídeos aqui pra mim, de vez em quando. E aí fizemos uns vídeos e fizemos uns tráfegos assim com esses vídeos. Primeiro dia, tranquilo, né? Pô, eu falei, nossa, cara, eu devia ter feito mais propaganda, pensei, né? Porque daí você vai e falou assim, pô, eu tenho que melhorar isso aqui, né, cara? Urgente. E aí no segundo, melhorou. No terceiro, melhorou. No quarto, melhorou. Dia. Na sexta-feira o negócio ferveu. Eu falei, meu Deus do céu. Aí na sexta ferveu, no sábado extrapolou de gente. Você sentiu que aí o boca a boca também, boca né? A boca. Aí vai embora. Boca a boca. Mas o primeiro, porque eu quero entender isso aí, porque você saiu de Guaíra, ninguém te conhecia.
A tarja verde é conhecida em Guaíra, mas, né, é um negócio... E eu falo porque isso aí isso é empreender, cara. Você chegou naquele lugar lá e falou, agora tá tudo estruturado aqui e eu tenho que trazer gente pra cá. E por você ser de propaganda e marketing, não te dá mais segurança? Cara, que assim, eu falo, as pessoas perguntam, isso eu falo assim, ó, a gente fez tráfego pago, te investiu, eu acho que eu deveria ter investido, continuo investindo, mas eu tenho comigo, eu não costumo falar isso, agora eu vou falar isso para todo mundo, que assim, o que eu senti, que o velho e bom boca a boca, É o cara, mas tem que os primeiros tem que ir. foi o que resolveu lá, assim, e eu escuto muito lá em Barretos assim, porque na fachada não fala restaurante. E o prédio lembra um banco. Sim. As pessoas falam, poxa, eu achei que fosse banco aqui, que ia ser um banco, né? Porque tem bancos ali perto, aquela frente espelhada. E tem razão, parece um banco mesmo, não tem problema. Mas eu falo assim, eu acho que tem um pouquinho de um gatilho aí, que é aquela coisa do lugar secreto, cara. Porque Também. lá dentro ficou muito legal. E quando as pessoas vão lá, que legal. elas ficam... Eu imagino, tá? Tô arriscando um palpite aqui sem nenhum Mas faz embasamento. sentido, que eu já tô enxergando o que você tá Assim, falando. cara, como que ninguém nunca falou disso aqui? Como que ninguém Porque viu lá isso dentro aqui? surpreende. É isso que você quer dizer? Eu acho que sim. Aham. E eu já contava com isso, mas não falava pra ninguém, porque isso é um absurdo, você Entendi. contar com um negócio desse. Aham. É muito... Né, você tá sendo muito omisso, como profissional, de contar com esse efeito. Mas ele Por isso que eu existe. corri atrás da publicidade ali na reta final. Mas, sem dúvida, esse foi um gatilho, porque assim, chegou gente lá e falou assim, você quem que é o dono aqui? Ah, sou eu. Você pode vir aqui fora? Eu falei, meu Deus, o que será que eu fiz, né? Pensei. O cara me chamar lá fora e falar assim, meu amigo, eu sou o fulano, eu te quero bem, as pessoas me conhecem aqui, sou conhecido aqui, mas olha cá, como que você faz um negócio desse aqui e ninguém sabe o que é? Eu dei risada, eu falei, meu amigo, eu te entendo, realmente você tá certo. Né? E falei assim, mas não sei, cara. E ele falou um negócio desse porque ele achou tão absurdo de bom Ele lá ficou dentro. indignado, ele ficou Aham. indignado que a gente não escreveu lá. Restaurante, ter colocado um prato Cara, de comida. pode falar um negócio pra você, um cara desse indignado, vai falando pros outros. Vocês não têm noção Mas como é que é lá isso, dentro. Não é isso que eu tô falando, né? Ó, tem um cara ali, mas ó, aquele cara ele não falou que é restaurante, mas você tem que ir lá ver. Eu vejo que aconteceu muito isso. Mas foi proposital ou não? Não, imagina. Mas Eu podia. acho que não. Não foi proposital. Se eu falar isso, eu tô mentindo. Você é um gênio. Sou um gênio, mas não é eu. Mas eu vi que aconteceu esse efeito lá. Lógico, de novo, eu fiz aquilo que eu deveria ter feito, de tráfego pago, a gente tem os influenciadores que nos ajudam lá a divulgar, tem os amigos que vão lá e postam, e falam e contam sobre a gente, tem as parcerias, tem um monte de... Não é só uma postagem, né? Tem o Sebrae. Tem uma estrutura ali. Tem vários núcleos que a gente acaba se conectando que vão fazer. Eu entrei pro BNI lá, que é uma galera também que, pô, faz assim, que dá uma visibilidade, é muito legal. Então fiz várias frentes de trabalho, mas sem dúvida, no boca a boca, e eu acho que com essa ajuda desse, poxa, cara, as pessoas precisam saber que aqui dentro tem um negócio diferente, né? E lá de fora não dá pra gente imaginar. E isso, assim, o que eu mais vi lá é assim, cara, fulano veio aqui, me falou, me mandou foto, eu achei legal. Cara. E elas voltam lá e aí o desafio todo sempre foi, pô, legal, você convidou as pessoas para conhecer sua casa, mas e aí, sua casa estava organizada, estava tudo em dia, né? Sua comida estava gostosa, tinha processo, tinha atendimento, é um desafio diário. Então eu sempre costumo dizer o seguinte, por que eu ainda não saí falando, poxa, olha, estamos aqui em Barretos, não sei o quê? Porque eu falo, cara, tem tempo ainda para falar isso. Porque estamos só começando. Falo para todo mundo quando eu converso sobre isso que não é uma corrida de 100 metros, né? Não, é uma maratona, é uma, Aí é uma o corrida segredo, longa. cara. Isso aí é o segredo de sustentabilidade e de consistência. É a consistência. Ninguém quer galopar de uma vez para todo mundo, não. Nós estamos na consistência aqui. Eu acho que assim, qual que é a capacidade de acordar todo dia e fazer a mesma coisa todo dia, com a mesma vontade, com a mesma dedicação, né? Imagina você falar todos os dias como que embala uma crepioca. Quais são os detalhes que você valoriza e numa velocidade
Porque são duas empresas trabalhando e você tendo que manter a informação de por que as pessoas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo. Que eu acho que é o que eu acredito, assim, né? Se você falar o que elas têm que fazer, elas vão esquecer. Mas eu sempre aprendi Por quê? isso. Por que elas estão fazendo aquilo lá? E você ter esse fôlego, ainda mais quando existe turnover, as pessoas saem e entram, e você tá ali todo dia e fala assim, não, vem cá, eu vou treinar você, você é a 100ª pessoa, sei lá, mais de 100 pessoas. Muito mais de 100 pessoas que eu já treinei no Tarja Verde. Vem cá, eu vou te ensinar por que a gente faz o que a gente faz. Senta aqui. Ó, acho que você esqueceu. Você lembra que a gente faz isso por causa disso? E todo dia, todo dia, todo dia. E sem perder a ternura, sem perder aquela coisa de o amor pelo ser humano. Porque senão todo mundo foge e você vai embora. E não é fácil. Porque tem dia que não é todo dia que você consegue falar, oi, tudo bem? Todo dia que você tá bem, né? Olha, a crepioca, lembra? Página 7? Vou te Não é tacar assim. na cara. Fala assim, caramba, página 7, meu. Se liga. Aham. Você fala assim, ó, página 7. Você vai ter dia que você não tá legal, né, cara? E aí só que também reconhecer nos dias que você não tá legal. Pedir desculpa quando tiver que pedir desculpa, mas lógico, né? Não pode abusar da sorte. Certo, não. Perfeito. Ô, Caetano, para nós terminar aqui, eu quero saber o seguinte, cara. Como que é trabalhar com o pai? Eu tentei isso na minha vida com 15 anos de idade, não consegui, por conta que meu pai tinha sociedade, tudo, ainda era, mas meu sonho era trabalhar com meu pai, e meu pai era fleumático também. É. Então, a gente, sabe, até nas ideias a gente discutia muito, assim, e por mais difícil, eu acredito assim, que não deve ser fácil, mas quando a pessoa enxerga o ouro e o valor que está do lado ali, independente das... Bom, você vai poder me falar como que é trabalhar com seu pai, cara. Ó, imagina, eu cheguei achando que sabia tudo. De certa forma. Tipo assim, pô, vim de uma franquia. Vou pegar um negócio que parece franquia, mas só parece. Vamos aprofundar. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas só que, de repente, você vê que o ponto central não é mais o padrão, mas o seu relacionamento com o seu pai. E isso vai te drenar energia, vai prejudicar o trabalho. Os 3 primeiros anos foram os mais difíceis nesse sentido. Não que depois tenha resolvido, né? Então existe uma questão de pai e filho, né? E inevitável, fui atrás de ajuda também profissional, né? E meu pai até falava, ó, você precisa ir atrás de ajuda Seu profissional. pai é aberto a isso, sempre. Demais, Que demais, legal. demais. Só que, cara, filho de peixe, peixinho é também. Então eu vejo assim, do mesmo jeito que eu também sou aberto, os defeitos dele eu também tenho, né? Também em mim. Então era muito assim, né? Eu falando aquilo que eu vejo nele e ele vê em mim. Então era muito difícil. A gente teve muita briga, muita dificuldade, mas acima de tudo, eu vou falar da minha parte, muita vontade de fazer dar certo. Não só o negócio, mas principalmente a relação entre pai e filho. Pô, eu amo meu pai. Como que eu vou abrir mão desse amor por causa do trabalho? E aí vai cair... Você teve essa consciência? Conscientemente, assim? Em níveis diferentes, né? A gente vai melhorando o nível de entendimento ao longo dos anos, né? Então, eu fui procurar ajuda, eu continuo precisando sempre de ajuda, que é em Deus que a gente busca muitas das respostas, né? E a gente pode mudar a nós mesmos. Então, para que eu vou tentar mostrar que meu pai está errado? E eu sempre acreditei que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, né? E assim, respeitá-lo, cara. Então, assim... ele sempre se deu respeito comigo, então eu tenho que respeitá-lo, por mais que as ideias dele profissionais sejam diferentes da minha. Mas foi um desafio, mas eu falo que à medida que a gente foi melhorando o relacionamento, isso foi refletindo no trabalho e no resultado da empresa, no crescimento da empresa, principalmente no ambiente de trabalho. Muitas pessoas já presenciaram situações, né, que eu não gostaria de ter passado, mas... aconteceu, né? A gente discutir, né? De falar alguma coisa fora do tom e tal. Né? Existe o risco disso acontecer ainda, claro, mas é muito menor do que foi no começo. Até porque a gente já achou uma forma mais consciente de trabalho. Cada um faz sua parte. Vocês dividiram bem os departamentos, assim, vamos Sim, dizer? sim. Bem dividido.
É bem dividido assim, todo mundo faz tudo. Não, brincadeira. Todo mundo faz tudo, mas assim, o foco de... Meu pai tem um foco e eu tenho outro foco, né? E agora com 2 unidades, né? Ainda tem mais trabalho ainda. Então, quer dizer, não tem tempo mais para... Às vezes a gente fala assim, poxa, se fosse para discutir o que um pensa e o que o outro não pensa, a gente ia ficar aqui, não dá tempo mais. Pô, é só assim, ó, não tô de acordo com isso não, mas vai, beleza, vamos fazer assim, depois não dá tempo. É muito dinâmico, é muito intenso. Então, mas cara, acho que foi uma evolução de pai para filho, com certeza, assim. Foi muito legal. Muito bom. Você falou de Deus aqui algumas vezes, eu falo, na palavra de Deus fala um negócio, cara, que é uma coisa absurda de falando assim, ó, vai por esse caminho. Quando a gente está em unidade de linguagem, igual eu falo, a gente pode ter briga, tudo, que isso aí faz até parte, não tem jeito de Sim. não, né? Ter os conflitos de pensamento, que ninguém é igual a ninguém. Mas, independente dos conflitos e das diferenças, se estiver com a linguagem e em unidade e linguagem, não tem como dar errado. Sim. Na própria palavra fala que o céu é o limite. Não tem limite para chegar. Sim. Se você tiver com o mesmo objetivo, seja com a esposa, no sócio, qualquer coisa, a gente estiver falando a mesma coisa, com o mesmo objetivo, sim, vai embora. É isso, né? Aí. O Caetano, eu quero te agradecer, cara. Foi muito bom esse bate-papo, aprendi muito. Isso. Foi muito bom. Eu quero desejar a vocês lá que Deus possa continuar abençoando. Amém. E que cada vez mais vocês possam prosperar cada vez mais. Porque eu falo, o que é bom, cara? Você falou de Deus, vou te falar. Não, se Deus te deu esse talento, não pode ficar escondido, não. É que tem que ter mais gente para conhecer, e quanto mais pessoas conhecer, melhor. Porque a comida de vocês lá, tudo é muito bom. Mas eu vou lá, vou fazer uma visita lá em Barretos, que eu tô devendo essa visita lá, que a minha esposa já me pediu um punhado de vezes. E nós vamos lá. Vai sim. Cara. E quero agradecer novamente, que Deus abençoe vocês lá, sua família e o trabalho de vocês, tá bom? Amém, Marcelo. Eu quero te agradecer. Foi maravilhoso. Eu já sabia que ia ser, porque... todos os episódios que eu acompanhei, eu vi assim o quanto a conversa aqui era leve, era proveitosa, era profissional, era com um objetivo positivo. Então, assim, para mim foi um prazer de coração, né? E agradeço, também desejo muito sucesso, meu amigo, para você, para seus projetos, para sua família. Que Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos nós. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Pedir a você que não é inscrito se inscrever no nosso canal. E o pessoal aí de Barretos, qualquer lugar aí, dá uma visitadinha lá no Tarja Verde que vale a pena, viu, gente? Bora. Avenida 45 com a 28, atrás do Mac. Na 45 com a 28? Sim. Perto do Mac. Fica atrás do McDonald's, assim? Atrás do McDonald's. Então da 43, isso. Nós vamos lá. Um grande abraço a todos e até o próximo Metamorfose. Isso aí.